A paz de Cristo, meus irmãos. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Júlio César, membro da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Você está no canal Júlio César Só a Verdade. Desde já se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Irmãos, nós vamos voltar a falar aqui a respeito do que está acontecendo na Igreja Pentecostal Deus e Amor. São poucos os membros que têm coragem de fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas nós não podemos ocultar tudo o que está acontecendo, muito pelo contrário, né? Nós temos que fazer comentário daquilo que está acontecendo, porque esta é a verdade e esta é a realidade, né? Nós estamos aí naquela situação terrível, aquele suposto áudio, né, envolvendo a irmã Leia Miranda. Nós não podemos acusá-la, ainda nós não temos 100% de certeza que realmente ela cometeu tal ato, né? Se cometeu também, é uma pessoa como nós, é um ser humano como qualquer um de nós, e todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Embora ela faça uma denúncia muito grave mesmo, envolvendo a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor, dizendo e afirmando que alguns membros da diretoria faz parte com a maçonaria. Irmãos, sinceramente dizendo, jamais eu pensei um dia que a gente ia ter membro envolvido com a maçonaria, que é muito mais pior do que o pecado dela, se realmente ela cometeu esse pecado, muito mais pior, né? É muito mais pior. Aí entra naquilo que Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a sujeira que está no teu olho, depois você tira a sujeira que está no olho do teu irmão, né? Eu acredito que isso é verdade. Para ela fazer essa denúncia, dizer que tem membros da diretoria envolvidos com a maçonaria, é porque realmente não tem nem um pingo de temor ao Senhor. Não teme a Deus de jeito nenhum, não teme, porque o homem que teme ao Senhor jamais faz uma coisa dessa. Olha o que ela está dizendo, não é palavras minhas, mas é dela. Começaram a ditar regras para a Igreja Deus e Amor sobre a maneira como eles tinham que se conduzir. Leia Miranda acusa parte da diretoria dentro de tudo que acontece na Igreja Deus e Amor. Começaram a ditar regras para a Igreja Deus e Amor sobre a maneira como eles tinham que se conduzir. É por isso que o jovem recém-casado e recém-pai, há poucos instantes, Davi Oliveira de Miranda Almeida, tem feito da casa do Senhor um antro de profanação, junto com a sua esposa, Karina Almeida, que é advogada, e ela sabe muito bem que ambos estão totalmente contra o estatuto da Igreja Pentecostal Deus e Amor. No entanto, nem ele, nem ela são disciplinados, porque a mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, tem dado o respaldo, manipulando os demais membros da diretoria para não disciplinarem o seu filhinho querido. Irmãos, é coisa séria. Viu aí que coisa terrível, né? Viu que coisa terrível? Mas tudo isso que está acontecendo tem só um nome: Jesus está voltando. Acredite você ou não, nós somos a última geração e a gente não vamos ver as crianças crescendo. As nossas crianças não se tornarão adultas. Nós estamos vivendo nos últimos dias para o arrebatamento da igreja. Por isso vem acontecendo todo esse tipo de safadeza no meio da casa de Deus. O altar de Deus tem sido profanado. É uma tristeza para nós, né? Eu falo isso com tristeza. Sou membro, sou pregador da Igreja Deus e Amor, prego há muitos anos. E é triste, né? Para mim tá falando isso.
A Igreja Deus e Amor sempre foi uma igreja honrada, considerada como uma igreja de oração, uma igreja de doutrina, e agora nos acontece isso que está acontecendo, né? Causando um grande escândalo. Mas ainda existe homens e mulheres de Deus, ainda existe homens e mulheres de Deus neste ministério que não se dobraram diante de Baal, mas estão firmes diante de Cristo para defender a verdade, para defender a santidade da alma, do corpo e do espírito, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para o dia da vinda de Cristo. Ainda tem homens e mulheres que não fizeram amizade com esse mundo, não deram as mãos para este mundo, porque muita igreja, muitos cristãos têm dado as mãos para o mundo. Irmãos, infelizmente, depois que Deus ele recolheu o missionário Davi Miranda, o mundanismo está tomando conta da igreja pouco a pouco. Está tomando conta da igreja pouco a pouco. Depois que o Regenere ele ganhou força, ele tem trazido o mundanismo dentro da igreja, e como a irmã Leia Miranda já disse, a sua mãe e o seu pai e essa diretoria frouxa não faz nada, porque ama mais o dinheiro do que a Deus, ama mais a grana do que ao Senhor, porque quando o homem e a mulher ele não é vendido, ele não deixa ser comprado por ninguém, ele vai morrer pregando a verdade, doa a quem doer. A verdade é que prevalece e não o dinheiro. Mas, infelizmente, o fim que eles vão tomar para si vai ser o mesmo fim que Eli e os seus filhos tomaram. Essa é a pior parte, é esperar Deus trazer justiça para casa como Eli esperou. Ele não corrigiu seus filhos, ele deixou a bagunça dentro do ministério, até que Deus disse, eu vou castigar, eu vou trazer juízo sobre a sua casa. E o Senhor matou não somente Eli, mas também os seus filhos, e houve um prejuízo muito grande entre a nação de Israel. A Bíblia diz que 30.000 homens de guerra morreram naquele dia e houve uma destruição tão grande, ao ponto de quando um jovem volta da guerra, anunciando que Israel tinha caído, que ele escuta a notícia, ele cai para trás e quebra a cabeça. Porque além dele ter escutado a notícia que Israel estava perdendo, seus filhos morreram na guerra e que a arca do Senhor foi tomado. A Bíblia diz que ele estava temendo pela arca do Senhor, porque a arca de Deus era a presença de Deus no meio da nação de Israel. E levaram a arca de Deus embora. E quando a mulher de Ofni ficou sabendo que o seu marido foi preso, seu marido morreu na guerra e que a arca do Senhor foi levada, ela começou a entrar em um trabalho de parto, e as parteiras dizendo, não temas porque tiveste um menino, um varão, e ela não fez caso disso, e colocaram o nome daquela criança de Icabô, foi-se a glória de Deus. Infelizmente, por causa desse tipo de coisa, por causa dessa diretoria falida, por causa desses grandes escândalos, é que a presença de Deus ela vai saindo de dentro do templo, ela vai saindo de dentro da casa de Deus. Infelizmente, nós chegamos em um ponto tão deplorável da igreja hoje, que hoje tem que fazer rampa para o cadeirante entrar dentro da igreja, tem que fazer rampa para poder subir com o cadeirante dentro da igreja. Pelo amor de Deus, irmãos, aonde que se fazia rampa para cadeirante entrar dentro de uma igreja há 60 anos atrás? Aonde? Porque quando entrava um cadeirante em uma igreja, ele entrava com a cadeira, mas saía sem ela. Hoje tem mímica dentro da igreja para poder o mudo entender o que o pregador está falando, porque ele entra mudo e sai mudo.
Tá entendendo? Aonde que isso acontecia? Na igreja. Isso nunca acontecia na igreja. De uma pessoa muda entrar na igreja e ter que ter alguém para fazer mímica para ele poder entender o que o pastor está sendo falado. Aonde que é colocar fazer uma rampa para cadeirante entrar dentro da igreja? Porque a glória de Deus foi embora. Por que a glória de Deus foi embora? Porque Eli deixou bagunçar. Porque Eli deixou os seus filhos fazer tudo que eles estavam fazendo no altar de Deus. Ele estava indo lá, roubando o sacrifício que pertencia ao Senhor, metendo o garfo no sacrifício que pertencia ao Senhor, e Eli não estava fazendo nada. E por causa disso, Israel sofreu uma terrível consequência, e a arca de Deus foi levada embora, a presença de Deus ela foi levada embora. A mesma coisa, irmãos, a mesma coisa. A presença de Deus já não está mais nas nossas igrejas como estava. A presença de Deus foi embora. Só nos resta dizer, como disse aquelas mulheres, e acabou, a glória de Deus foi embora. É por causa dessa safadeza, é por causa dessa diretoria falida que deixa o pecado, deixa esse menino aí fazer o que ele quer, deixa o mundanismo dentro da igreja, porque ele está transformando a igreja em uma boate, achando que está dentro de uma boate. Está entendendo? É por isso que a glória de Deus vai embora e o Senhor não opera. Aí tem que fazer rampa para os cadeirantes entrar dentro da igreja. É lamentável dizer isso, mas é a pura realidade. Deus os abençoe. Você está no canal Júlio César Sua Verdade. Se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui, que é para sua edificação.